Questão de número 46, prova de humanas. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o quê? Vamos entender então o nosso texto. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas em 1875, aqui comparecem o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia no discurso inaugural do almirante lá, alguma coisa, expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, olha só o que ele expôs como pensamento. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossa inteligência e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção, e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da Terra. Vamos lá, uma questão de interpretação aqui que a gente tem que pegar para entender o texto. O texto vai dizer, no contexto histórico. Então, essa nuance de você saber ler, tá? Então, se você tá indo mal em humanas, fazendo menos de 30, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa aqui é uma prova para fazer 40 acertos. Se você faz menos de 30 acertos nessa prova aqui, é porque você não sabe fazer a prova de humanas. Então, quero que você tenha muita atenção para aprender a fazer ela, para aprender a interpretar. A única forma vai ser fazendo todas as provas junto comigo. Se decida, escolha o teu mentor, escolha a reta final, qual que você vai fazer, se concentre nela. E agora a gente vai começar a fazer isso. Essa aqui é uma questão que não exige nenhum conteúdo, tá? Ela exige só a interpretação de texto. Como que você vai ler o texto? A primeira coisa, você tem que fazer o recorte, ou seja, no contexto histórico, tá? Esquece as alternativas, nunca vá para as alternativas. Leia o comando e volte no texto. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso do quê? Você vai traduzir o comando, tá? Então vamos começar explicando um pouquinho a forma de fazer a prova de humanas, tá certo? No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o quê? Ou seja, o uso da geografia como ciência, nesse contexto histórico, ela está sendo exaltada para qual finalidade? Qual o sentido? Qual o uso da ciência geográfica, né? Da geografia aqui, no contexto histórico? Qual o contexto histórico da questão? Em 1875, você tem que puxar esse ponto de vista aqui e pensar o que estava acontecendo dentro desse período, em 1875. É um período de expansão. A gente chama esse período ali, um momento onde a gente tem a Idade Moderna, a gente tem a expansão marítima, tá? A expansão marítima. Isso aqui daí entra em conhecimento de mundo, mas é um outro fato que você tem que pensar que esse período é um período de colonização, certo? Colonização. Dentro dessa ideia da colonização, qual que é o conceito de geografia, então, que está sendo utilizado aqui? Ele destaca justamente nesse texto, cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Ou seja, do ponto de vista, no contexto do recorte histórico aqui desse texto, a visão deles da geografia é que a geografia deve ser utilizada para a extração, para a exploração, tá? Para consumir ali o que a gente está conquistando. Nós temos essa missão, nós temos essa obrigação, ou seja, de utilizar a ciência, a geografia, para conquistar a terra, tá certo? Para explorar a natureza. É esse o contexto que está sendo trazido aqui. Quando você traduz essa ideia do texto, agora você vai vir para as alternativas para analisar. E aí, se torna mais intuitivo, porque você vai escolher aquela que corrobora com a ideia central do texto. Você já entendeu a ideia central do texto, contexto de colonização, contexto de extração, tá? Extração massiva da natureza, tá certo? A Europa, nesse contexto, já estava sendo extremamente desmatada para a construção de imóveis, para a construção de navios, tá? Quando eles chegam no Brasil, deixa eu te entender uma coisa, né? Por que o nome do Brasil é pau-brasil, tá? Deixa eu te trazer um conceito muito importante para você, tá? O nome do Brasil, ele recebe o nome lá de acordo lá, ao pau-brasil, tá certo? Pau-brasil é uma madeira que quase não existe hoje no Brasil, de tanto que ela foi extraída, tá? Dentro do contexto, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Quando eles chegam aqui na América, Portugal principalmente chega aqui na América, vai ter um período ali, ou seja, de descobrimento do Brasil, que a gente sabe que não é bem um descobrimento ali do Brasil, mas digamos ali por volta de 1500, tá certo? Quando chega ali, o Brasil vai ficar ali até 1536, mais ou menos, cerca de 30 anos ali, mais ou menos, em que Portugal não faz nada aqui, tá? Portugal não tem capitania, não tem gente morando, não tem entrada em território. A única coisa que eles fazem aqui é tirar madeira, tá? É tirar madeira. Sabe por quê? Porque como eles estavam no processo de expansão marítima, eles precisavam construir, cara. É expandindo fábrica daqui a pouco, é navio, é construção, é urbanização, e desmatamento na Europa tava comendo desmatamento na Europa. Então quando eles chegam aqui, eles veem assim, caramba, madeira demais.
Madeira demais, filho, madeira demais. Eles chegam aqui, pau-brasil, madeira com tinta ainda. Pô, lucro dobrado. Nós estamos precisamos de madeira e nós estamos indo lá para a Índia pegar tinta. Aqui tem madeira com tinta. É 30 anos, cara. 30 anos extraindo madeira com tinta, madeira com tinta. Eles nem pensavam em ouro ainda, sabe? Nem cana de açúcar, essas coisas. Não. No primeiro momento era só extração. Só extração, só uso da natureza, só uso da natureza. E depois disso, num quesito colonial, durante 200, 300 anos, eles viam o território aqui, tá, como 100% extração. Cara, não tem que produzir nada aqui. É extração. Cana de açúcar para vender para fora, não é para aqui, né? Pecuária, agromanufatura para sustentar os engenhos. Extrai ouro e manda para fora. Extrai madeira e manda para fora. Tudo para fora. Extrai a colônia ao máximo, tá? Se dependesse deles, eles tinham rapado tudo, deixado aqui um deserto. Ou seja, era a Europa no foco. Aqui só extração. O contexto só muda quando a família real vem para cá. Quando a família real vem para o Brasil, aí o negócio muda. Porque agora eles estão aqui. E aí, como eles estão aqui, a coisa deixa de sair do Brasil para ir para Portugal, para ir para a Europa, e eles começam a investir aqui. Né? Aí assim as coisas começam a investir assim. Claro que antes começou também com um processo de capitalismo, porque as pessoas que estavam aqui, elas começaram, claro, a criar vilas, a criar um sentimento de pertencimento, a enxergar que aqui era o local delas, as pessoas vão nascendo aqui, vão começando a morar, vão criando raízes e começam a querer realmente manter as coisas aqui, não extrair para fora. Mas dentro do contexto de colonização, cara, tem um império, tem o continente colonizado. O continente colonizado, ele é só fonte. É a fonte de extração que está sendo mandada para fora. Então você tem que ter isso na sua cabeça para poder acertar essas questões, tá certo? E o texto vai dizer, no contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o quê? Preservação cultural do território ocupado? Cara, a última coisa que você vai pensar no processo de colonização é em preservação da cultura e de território ocupado. Pelo amor de Deus, eles não tinham nenhuma preocupação, tá? Nenhuma preocupação com cultura. Inclusive, eles têm um ponto de vista de que a cultura dos países colonizados é uma cultura que não é civilizada. Eles olhavam para os indígenas que estavam aqui como se fossem papel em branco, ou seja, não eram povos civilizados, eles deveriam ser civilizados. Eles tinham essa ideia de missão civilizatória, tá? Que o processo de escravidão era algo que deveria ser feito, entende? Eles tinham uma visão, né? Até uma visão darwinista, né? Então, Darwin corrobora para esse pensamento de que o negro escravizado, ele deveria ser escravizado porque o corpo dele foi feito para isso. O corpo dele era forte, era resistente, foi feito para isso, é a evolução. O corpo dele foi feito para isso, então estava certo de fazer, né? Então, eles não tinham essa ideia de preservar a cultura e coisa do tipo, nunca vai pensar nisso em contexto, né, de colonização. Letra B. Formação humanitária da sociedade europeia. Cara, a última coisa que você vai pensar em colonização e império é em formação humanitária, em algo humanitário, em algo respeitoso, em algo que traz a ideia de democracia. Cara, esquece. Letra C. Catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas? Perfeito. No recorte histórico, no contexto histórico, a gente estava catalogando dados úteis aos propósitos colonialistas. Ou seja, quando os caras chegavam aqui dentro do primeiro período, tá? E a gente vai ter uma ideia bem interessante do contexto da história, que é o seguinte, você sempre aprendeu na escola que Pedro Álvares Cabral chegou aqui de forma acidental, né? Viu ali uns pelados aqui na mata e achou que chegou nas Índias, né? Chegou lá na Ásia e aí deu o nome de índio. Mentira, tá errado, não é assim que a gente tem que entender a história, tá? Portugal já sabia que existia o continente americano. Portugal, claro que eles não chamavam de continente americano, tá certo? Eles chamavam de Índias ocidentais. Por quê? Porque a Espanha chegou na América colombiana, chegou no Caribe, a Espanha. Quando a Espanha chega na América colombiana, Portugal, ele vai fazer um tratado, que é o Tratado ali de Tordesilhas. Nesse Tratado de Tordesilhas, já dividiu ali o território, só que eles não chamavam de América, eles chamavam de Índias ocidentais e tinham umas Índias orientais. Ou seja, o rei de Portugal, já sabendo que tinha um território aqui, ele manda Pedro Álvares Cabral dar uma passada aqui no Brasil, teoricamente, no antigo Brasil, a gente não chamava de Brasil, mas manda ele passar aqui para ele escrever algumas cartas e descrever o que ele está vendo aqui, tá? E depois seguir o percurso para as Índias. Ou seja, ele não chega aqui e fica tipo, meu Deus, cheguei aqui numa terra, coisa. Cara, pelo amor de Deus, eles chegaram aqui com um objetivo. Portugal mandou várias expedições aqui para mapear o território, para proteger, para evitar invasões, porque senão ele ia sofrer invasão da Inglaterra, ele ia sofrer invasão da Holanda, ele ia sofrer invasão da França. Então Portugal mandou várias expedições para proteger o território durante esses 30, 40 anos ali, enquanto ele ainda não estava estabelecendo colônia. Depois que ele vê que o negócio é interessante, depois que ele vê que dá para começar a extrair, depois que ele vê que outros países estão de olho aqui nesse continente, ele vê assim, não, pera lá,
Daqui a pouco, a Holanda e a França vão aportar lá. Então a gente vai ter que constituir as capitanias. Eu preciso colocar as capitanias como uma ideia até mesmo de proteção do território, porque daí cada capitão donatário vai simplesmente proteger aquele território que ele está. E além disso, ele vai poder fazer a extração, ele vai poder ali fazer a criação de vilas, ele vai poder ali realmente fazer ali uma boa utilização da espécie da colônia. O capitão donatário, ele é tipo um empregado. Tô alocando você ali naquela fábrica, tô alocando você ali naquele setor. O capitão donatário é tipo isso. O rei, ele tinha a ideia de dono do território, não, esse território é meu, eu tô dando um terreno para cada um, e você vai lá e cuida daquele terreno ali, tá? É tipo você cuidar da fazenda, cuidar da chácara lá, você coloca o cara lá, porque se você não deixar ninguém cuidando, alguém chega lá e toma o teu território, tá certo? Era assim que era visto dentro da ideia do Brasil colônia, tá certo? Então, a geografia aqui era usada para isso. Os caras vinham aqui, as cartas que eram mandadas era, olha, tem isso e isso aqui, olha, tem as drogas do sertão, a gente vai invadindo, a gente vai vindo por aqui, vamos fazer as entradas, a gente vai entrando nos matos, olha, a gente tá criando as vilas operárias aqui, olha, aqui dá para plantar cana, aqui dá para plantar algodão, olha, aqui parece que tem pedras preciosas, aqui tem especiarias, ou seja, era sempre descrevendo e catalogando, utilizando a geografia para saber onde dava para plantar, onde dava para se estabelecer, aonde tinha minério para ser extraído. Esse era o princípio que estava sendo utilizado a geografia. Letra D, desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas? Não, né? Claro que a geografia ela vai ser usada dentro de uma ideia de expansão, tá? Algumas técnicas matemáticas para que a gente possa construir ali os mapas de navegação. Só que isso é num contexto antes. No contexto aqui de 1875, a gente já tinha os mapas bem delimitados. A galera já era muito boa nesse processo de cartografia, tá? Não é isso aqui que ele está falando sobre o uso, né? Ali no contexto de colônia. Ali, a matemática estava muito bem consolidada na construção de cartas. Letra E, consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico? Não, não apenas como campo acadêmico. Depois eles começam, claro, como campo acadêmico, para começar a estudar um pouquinho mais sobre solo, sobre território, sobre o período de chuvas, para entender melhor, para ampliar as técnicas de cultivo, mas isso é um contexto muito moderno, ali da ciência, da geografia como ciência, tá? O conceito da geografia moderna, tá certo? Da agricultura moderna, da revolução verde, né? Agora, no contexto de colonização, a geografia não tinha esse uso. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.